Fala galera, mais um episódio. Conseguimos enfim gravar este quarto e o quinto episódio. Vai vir tudo junto, viu? Logo avisando. A gente vai falar sobre o quarto episódio, sobre o quinto episódio e algumas considerações num veredito final sobre a série Cidade Invisível. Bem-vindo ao canal Altas Teses, eu sou o Ed e bora logo pro vídeo. Então é o seguinte, sem enrolação, a gente tem o quarto e o quinto episódio para comentar alguns pontos aqui e também para finalizar este ciclo de vídeo que a gente conseguiu fazer com muita força e esforço para tentar gravar esse último, e aí a gente vai falar um pouco das coisas que a gente acha importante aqui nesses episódios. Então olha só, como todo bom ciclo de jornada, a gente chega ao final, no quarto e no quinto episódio, da jornada de uns personagens ali que foram apresentados nesta temporada. Então a gente começa no quarto episódio com uma coisa muito simbólica ali, que é aparentemente a aldeia onde vai se passar a história, onde se passa algumas cenas da história extremamente relevantes. Aparece essa teia de aranha, cara, eu achei muito interessante, tentei ir atrás ali para ver se na mitologia tucana aparece alguma coisa relacionada à aranha, na criação de mundo, alguma coisa assim. Nada a ver, irmão. Nesta outra tomada que a gente vê aí, a gente vê uma cabana ali, né, ao luz do luar e tá um ar de mistério, e ali a Jaciara aparece ali sentada na porta da cabana. A ideia da cabana, cara, eu fui encontrar uma referência disso dentro da mitologia tucano. O povo tucano, eles são do Tucano, a população estimada entre 10 mil habitantes na região de fronteira entre o Brasil e a Colômbia, e eles ocupam os rios Tiquié, Papuri, Auapés e também moram na margem do Rio Negro, em São Gabriel de Cachoeira e outras cidades da região ali do Amazonas. Na mitologia de criação, vai aparecer ali o avô do universo, o Mokunekun, e ele é um ser que já existia no mundo, e ele vivia numa maloca no céu, e aí eu tô botando aí embaixo a referência nesta maloca na língua tucana. Tá? Lá tinha uma lança chocalho, a forquilha de cigarro, a cuia de Ipadu. O Ipadu é como se fosse a parente da folha da coca, tá? Que é usado ritualisticamente. O suporte para a cuia, o cabo do enxó e um banco. Essas coisas são os elementos que estão lá e são os elementos que o pajés vão utilizar para fazer as suas pagelanças e fazer também os seus trabalhos de curas e viagens espirituais. Sempre lembrando naquela lógica de que a dimensão mitológica e a dimensão ritual, elas conversam, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, eu tenho um vídeo aqui sobre o Ninja Smart, que é o que a gente vai usar para fazer algumas análises aqui, que é as dimensões das religiões. Ele não fecha um conceito das religiões, mas ele traz as dimensões que é possível a gente fazer as análises. Então a gente tem aí a ideia da maloca do céu, que seria o espaço sagrado, que também vai aparecer mais lá na frente, quando for ter um conflito que a gente vai já falar. Então parece esse local como um local sagrado por conta lá da mitologia. E aí a gente tem a transformação das duas crianças em cobra. Acho que isso é da encantaria. A encantaria é o nome que se usa para definir uma determinada religião que tem muita influência dos povos indígenas aqui no Brasil. Então assim, na encantaria há a transmutação, há o contato com os encantados. E o encantado não necessariamente é um ser humano, também ele pode ser um animal, no caso aqui de uma cobra. A gente falou nos episódios anteriores sobre a ideia da serpente, da cobra, da boiuna, de como é que isso está presente na mitologia local, seja nos povos indígenas, seja espaços urbanos, semi-urbanos e principalmente rurais, tá? Então vai povoar toda a Amazônia esse imaginário de cobras pertencente por conta da influência indígena. Um outro ponto bem interessante desse episódio também é a Luna ali passar por esse processo de iniciação. A gente podia usar aqui, por exemplo, a jornada da heroína para tentar explicar mais ou menos alguns aspectos da jornada da Luna, que esse processo é um processo de renovação, é um processo ali que, por exemplo, a mãe dela fala numa memória sobre a cobra, sobre a serpente, trocar de corpo, trocar de pele e tudo mais, e aí é esse processo que ela está passando. Então aqui a serpente é colocada como um aspecto de mudança e transformação, né? Esse também vai povoar muito a ideia dali da cobra como um ser mitológico e como um ser que é para ser reverenciado. Na referência que eu peguei aqui pra gente vai falar mais à frente, o pesquisador com quem eu conversei, o Fernando Alves, um amigo, ele fala sobre como os três maiores predadores vão aparecer nessas mitologias, né? A serpente, a onça e o condor, ou também o urubu-rei, a arpia. Esses três animais, eles vão representar ali os maiores predadores, e eles acabam se tornando espíritos de animais que os seres humanos, no caso dos indígenas, se espelham em comportamento e visão espiritual mesmo de mundo. E aí a gente tem nesse momento um ritual de pagelança ali para curar a mordida, que ela é vista como um símbolo. No povo Mauê, a cobra grande, ou o Moiuatá, que depois vai virar Boitatá, né? Ele é um animal mítico, então a interação entre cobras sempre tem que ser vista aqui como um encontro espiritual simbólico
e também ritualístico de passagem ou algo nesse sentido, tá? E a cura que vem para ela depois de todo esse processo, ela viu o que ela perdeu, o que ela tem que seguir em frente para se transformar e tudo mais, ela parece boiando neste mar imenso aí, que é também a morada dos encantados, né? Os encantados, eles se manifestam tanto na terra, quanto no ar, quanto no mar. Então ela submerge e aí ela vomita o veneno ali nesse processo de cura interna que ela tá passando, tá? Esse processo da Luna também coincide muito ali com que a Débora, que é a caninana, do que ela tá passando naquele processo de se reaproximar dela mesma e se afastar daquela visão branca que ela foi criada pela família que sequestrou ela da aldeia. O Eric continua ali tentando encontrar a filha, ele tá completamente cego para as coisas que ele quer, que ele só quer salvar a filha dele, e aí ele encontra com a Jaciara lá dentro da cabana, né, da Maloca do Céu, vou chamar assim. Ele entra lá e a Matinta é a Jaciara, e a Jaciara é a Matinta que acaba virando uma coruja. E aí aqui a gente entra no quinto episódio, tá? O quinto episódio ele também já começa ali mostrando como o Zaori contra o pai dos Castro, né, que vai levar ela, vai tentar encontrar o Marangatu, que é a cidade, que é o local sagrado, cheio de ouro e tudo mais, e ali a gente vê a Jaciara observando, logo em seguida aparece ela dando Murakitani para os irmãos gêmeos que vão proteger esse local. Tem o Eric confrontando ali a Cuca, ele já completamente cego, tentando encontrar a filha dele de qualquer jeito, não consegue botar ele para dormir, e ele rouba mais um poder, e acaba ali se transformando na borboleta e entra no sonho da Matinta. E aqui começa o quadro Dissecando a Matinta. E eu fui atrás de um amigo meu que ele fez uma pesquisa sobre a Matinta do Taperaçu do Meio, que é uma comunidade daqui de Bragança, e aí tem algumas referências muito interessantes e algumas observações que ele faz lá. Eu vou deixar a referência lá embaixo, não esquece de pegar. Queria agradecer o Fernando por ter indicado e as conversas também que a gente teve ali sobre as percepções sobre a série. Então olha só, no texto do Fernando ele vai trazer pra gente uma referência do Padre Antônio Manuel de Gonçalves Tocantins, e em 1877 traz um texto chamado Um Estudo sobre a Tribo Munduruku, e aí lá ele vai falar que o Munduruku acreditava que quando uma pessoa morria, seja ela quem fosse, o seu espírito ou Biumbê, ele vai para outra vida, para um outro local que eles vão chamar de Kabi. E o Kabi consiste em um campo sem limite, no qual há uma grande Exá ou Oca, eu acho que seria essa a tradução, para onde todos são abrigados. E aí, algumas vezes, esses espíritos vêm para a Terra e eles se transformam em Matinta Pereira, que é para caçar durante a noite. Em todo o Vale do Amazonas, né, houve-se o efeito à noite do canto do pássaro. Então assim, esse pássaro é a Matinta Pereira lá para o Munduruku, ele vai aparecer com diferentes interpretações. Muitos dos passarinhos, das aves, eles têm um nome onomatopeico, que é o que? O nome a partir do som que aquele bicho emite, né? Então o Matinta Pereira ele vai ter várias interpretações. Ele é um pássaro e ele tem vários nomes, muito por quem ouve da região, dependendo de quem ouve, que vai ficar conhecido ali por diferentes nomes. E aí, neste caso aqui do Munduruku, aqui não tem o humano se transformando em ave. O que há é o espírito do morto vem e se transforma na ave, que seria o animal espiritual representando ali o espírito do morto. Em 1874 vai ser publicado os relatos do francês Yves de Vaux, que esteve em expedição no norte entre 1613 e 1614. Lá vai aparecer uma outra ideia de um pajé que ele estaria apto sim para habitar o mundo dos mortos e também o mundo dos vivos, né? Então há uma relação mística aqui que incomodava um pouco esse cara. O cara era um religioso, logicamente, então ele vai se incomodar ali com as formas e expressões religiosas, espirituais, da onde eles estão presentes e tentando fazer os registros ali. Então assim, mais esse contato possibilita, por exemplo, classificação de espíritos, que é uma coisa bem interessante para a gente saber que povoa determinado tipo de pensamento, tá? Então olha só, os espíritos bons são chamados de apoio ao Awe e são representados por aqueles que favoreciam as chuvas e as plantações. Os Auiapiá são aqueles liderados por uma divindade maligna aqui, entre aspas, porque vai ser feita uma comparação entre o Urupati e o diabo, porque quem está descrevendo é um cristão, e a gente sabe que o cristão, aquilo que ele não concorda, ele chama de diabo. E aí esses espíritos seriam aqueles que trabalhariam a chuva e também as plantações. O Urupati firmaria acordos com aves noturnas, né, que para atrapalhar os indígenas no que a gente vai chamar de Uirá Urupati, ou pássaro de Urupati. Então seria uma expressão, esse pássaro interpretado como uma expressão do ser da noite, noturno, do desconhecido, que aqui o cristão vai chamar de diabo, tá? Entre esses pássaros está o chamado Akuan,
descrito como um pássaro profético. Na visão dos indígenas que ele descreveu, ele vai registrar a tapera névia, que é registrado como a ave chamada matim tapereira, beleza? Então olha só, vamos aqui para um outro grupo. Um outro grupo que aparece lá na obra do Fernando são os tupinambás, que eles consideram essas aves como mensageiros dos parentes mortos. Os guaranis veem essas aves como que vêm do mundo dos ancestrais trazer mensagem. Aqui um outro grupo são os caiapós, que ele traz pra gente, e os caiapós vão pensar que a partir da morte de uma pessoa, a alma não pode retornar para a aldeia. Então o que eles fazem? Enterram num lugar muito distante, fazendo um caminho bem tortuoso para o espírito não achar o caminho de volta para a aldeia. E o local onde esse morto morava, ele vai ser abandonado. E aí vai ser chamado de tapera, né? Locais abandonados. O animal que mora nesse lugar vai ser a matim, ou seja, o espírito da casa abandonada. Matim tapereira. Ou matim tapera. Então o que a gente tem que entender aqui é que o mesmo pássaro, ele expressa os espíritos da noite, segundo as crenças indígenas. Lembrar que aqui, isso tudo que se chama folclore, na verdade faz parte de um sistema de pensamento religioso e espiritual de diferentes povos que habitam a América, em especial a Amazônia e algumas regiões também do Brasil. Tá? O Câmara Cascudo também ele vai trazer algumas referências, e essa referência é sobre sociedades femininas que vão aparecer ao longo da estrada Belém-Bragança, que era uma estrada de ferro que existia. Elas viviam afastadas da cidade. Eu lembro que a ideia de Matim Tapereira, quando eu era criança, era justamente essa: uma pessoa que morava afastada e que dizia, olha, ela vira uma matinta. Então, eu conheci um local, uma matinta, que era uma pessoa específica que vivia afastada do convívio social numa casa humilde e que também não tinha lá muitos recursos materiais. Aqui nesse caso, esses grupos iam até as ruas da cidade, faziam um assovio, mandavam as crianças, os adolescentes que moravam com elas, fazer um assovio, porque já existia a crença que deveria deixar um presente caso a matinta assoviasse na sua porta. E aí entra um elemento bem interessante pra gente falar, que não aparece lá, que é o uso do tabaco. A gente tem que entender que o uso de substâncias, eles são diferentes, tem diferentes contextos e tem também diferentes significados dependendo do povo. O registro que o Fernando faz lá sobre o tabaco é que ele é uma herança indígena e tem um valor de iniciação, ritual, socialização, espiritual e tudo mais. E também a palavra pito é quem vai definir o tabaco, né? Pitar seria fumar ou também comer o fumo, que eu acredito que seja relacionado a mastigar o tabaco. O uso no registro que os exploradores fazem é de que seria o equivalente ao consumo do vinho ou a socialização do vinho nas mesas na Europa, devido também aos efeitos que o tabaco vai causar nas pessoas que consomem. Então assim, lembrar que o tabaco ele aparece aqui como elemento de transformação relacionado à fumaça, como a gente já viu que está presente lá na mitologia tucana. Uma outra coisa para a gente destacar aqui é que a representação dessa entidade, ela sempre vai aparecer nos mitos com uma representação feminina, ou seja, um espírito de uma mulher. Dificilmente aparece no espírito como um homem, segundo o Fernando. O escritor Sateremauê Yaguaré Yaman, a gente descreve com o nome de Matim Taperê Uerá, e que seria o espírito da casa mal assombrada, como eu falei aqui, que pode aparecer como uma velha, um menino ou também um pássaro agorento. E o Matim pode ser uma pessoa que se transforma para assombrar, ou o próprio Urupati se manifesta através dos espíritos noturnos que aparecem para assombrar ou trazer mensagens dos mortos ou algo nesse sentido. Eu recomendo o livro do Utopiag, também vou deixar lá embaixo para vocês darem uma sacada, e também o Serrai Pori, que também é do mesmo autor, que vai descrever ali o código de leis que aparece do povo Sateremauê. Se o Taperê é a ruína ou a casa mal assombrada, então reparem que toda vez em que a matinta aparece é dentro de uma ruína. Essa ruína fica no Bosque Rodrigues Alves, que fica no centro da cidade de Belém, que a gente tem. O outro e último ponto é o Eric roubando os poderes. Eu tive pessoas com quem eu conversei sobre a série e ficaram incomodadas com isso. Logo no primeiro episódio, quando o Eric toma o poder da primeira pessoa, tem uma outra questão que a gente tem que falar, que é sobre a racialização. Brancos não são racializados como um grupo específico. Então isso vai aparecer, por exemplo, quando o Eric tem a conversa ali com a pajé Matinta, em que ela fala dele como parte de um povo. Então ele não se enxerga como parte de um povo. Ah, mas eu era policial ambiental. Ok, mas isso não quer dizer que a tua tribo, o teu grupo, não veio só destruir a natureza, porque vocês só pensam em vocês. Passa-se todo o episódio, o Eric perde o controle de si, tentando encontrar a filha dele. E a desculpa toda era essa: não, é que eu queria salvar a minha filha de um jeito ou de outro. Então há ali uma ideia de um povo, mesmo que não seja reconhecido, em que ele quer dominar e quer destruir tudo, porque só pensa em si. Há uma crítica ali a
ideia do branco, da construção do branco, de branquitude, de branquidade. Há sim uma discussão racial. Essa racialização de como é que o povo, ou como é que um grupo de pessoas brancas se comportam, ele é problemático. Ainda as pessoas não entendem direito, porque a racialização ela é muito mais pesada nos outros grupos. O branco é tido como natural, como naturalizado, e aí o Eric fica meio perdido nisso. Assim, eu achei muito legal esse ponto quando a Jaciara Matinta coloca pra ele e ele não consegue entender de antemão. Como é aquelas pessoas que tu tenta explicar como é que o comportamento dela se dá devido a privilégios que ela tem, e ela se nega a enxergar isso. Então assim, o episódio é muito interessante, é muito legal, eu gostei muito da segunda temporada. Tem muitos pontos ali que foi bem bacana de pesquisar e olhar, tipo, que visão que traz, mas é uma visão de alguém de fora. Teve alguns grupos que comentaram por aí, que são pessoas que fazem esse tal chamado neofolclorismo, que assim, cara, as pessoas são de fora, velho. Assim, há sim uma visão muito preconceituosa em relação ao norte, com comentários extremamente desnecessários, extremamente racializadores, no sentido de que um local tal vocês não podem reclamar, e assim, perdas de privilégio, de narrativa, e há também um pouco de controle de imagem, né? Então, essa ideia da Matinta Pereira Paquita é um pouco disso. O controle de imagem é um recurso que se usa nas representações. Então, que imagem, por exemplo, eu quero do Egito, né? Por mais que comprovadamente o Antigo Egito, as dinastias do Egito ou Kemet sejam conhecidamente pela ciência como negras, não se faz essa representação na grande mídia. Por que não se faz essa representação? Controle de imagem, ou seja, eu quero controlar a imagem que o público vai ter sobre determinado grupo. E acontece um pouco disso aqui. Então é isso, cara. Eu acho que foi muito bacana. Não sei o que esperar da próxima temporada. O final não tem nada de enigmático. Isso é outra coisa que me irrita bastante. Criando teorias, especulando, como se tivesse alguma coisa demais. A criança segue em frente, os seres espirituais, as entidades seguem atrás, e a história continua para um próximo capítulo que a gente não sabe onde é que vai parar. Então é basicamente isso, tá? Assistam lá, comentem aqui embaixo se vocês odiaram, se eu falei besteira pra caramba. Mas também se eu falei ou não vou comentar nada, cara. Paciência. Então é isso, assim, eu gostei de ter feito esse ciclo aqui de episódios relacionados à série. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, e a gente vai continuar já pro próximo assunto, que tá engatilhado aqui, um monte de vídeo pra gente produzir, mas é que eu tenho preguiça e eu tenho muito mais o que fazer, porque aqui eu trabalho de graça. Falou, valeu, tchau! Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.